Olá, a gente vai mergulhar hoje numa história bem interessante, a de uma tentativa ousada de consertar um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. E a ferramenta escolhida para isso parece simples, né? Foi um contrato. E vamos combinar, o ponto de partida já é um desafio gigantesco. A gente está falando do Brasil, um país com dimensões de continente. Imagina só coordenar um sistema de saúde unificado aqui. Não é para qualquer um, né? E no coração disso tudo, claro, tá o nosso SUS. Ele nasceu lá na Constituição de 88 com uma missão, olha, nobre e super ambiciosa. Saúde para todo mundo, de graça e universal. Uma promessa linda, né? Mas na prática, a execução é bem mais complicada. E aqui que a coisa começa a complicar. É o que a gente poderia chamar de o problema dos três corpos da saúde no Brasil. Pensa bem, de um lado, o governo federal. Do outro, os 26 governos estaduais. E ainda por cima, mais de 5.500 prefeituras. E o detalhe, todos eles têm autonomia. O resultado disso, segundo a pesquisa que baseia essa análise, é uma governança que foi descrita como, olha só, caótica. Tem pouca cooperação, as funções se misturam, uma verdadeira bagunça que atrapalha tudo. Então, para tentar botar ordem nesse quebra-cabeça, veio uma grande ideia. Que tal um contrato? Mas não um contrato qualquer, um contrato com força de lei. E essa ideia virou o COAP, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Ele foi criado em 2011 e a lógica por trás era bem direta. Tipo, se a cooperação por boa vontade não estava funcionando, quem sabe um contrato com peso de lei não forçaria todo mundo a remar para o mesmo lado. E olha, no papel, a promessa era linda, super elegante. O contrato iria fazer o quê? Primeiro, definir as regras do jogo. Quem faz o quê? Segundo, amarrar todo mundo, forçar a cooperação. E, claro, estabelecer metas claras para todo mundo seguir. O objetivo final, fazer com que aquele direito à saúde que está na Constituição finalmente saísse do papel de um jeito mais eficiente. Pois é, só que aí veio o choque de realidade. A distância entre o que estava no papel e o que aconteceu de verdade foi gigantesca. Basicamente, foi uma falha de lançamento. E aqui os números falam por si. Presta atenção nisso. O Brasil tem 437 regiões de saúde. Sabe quantas delas, de fato, assinaram o contrato? Apenas 26. 26. É um número muito, muito baixo. Olha só esse gráfico. Ele mostra o tamanho do problema. 94%. Quase o país inteiro simplesmente não aderiu ao tal contrato que prometia ser a grande revolução do sistema. Impressionante, né? Tá, mas por quê? Por que essa rejeição em massa? Bom, os estudos que analisaram isso apontam algumas razões. Primeiro, o de sempre, a falta crônica de dinheiro na saúde. Segundo, o próprio contrato era visto como super complexo e difícil de implementar. Também faltou um acordo político, uma união para fazer a coisa andar. E, talvez o ponto mais importante de todos, não tinha nenhum incentivo financeiro direto. Ou seja, por que um município assinaria se não ia ganhar R$ 1 a mais por isso? Só que essa falha gigantesca acabou criando uma coisa muito curiosa, quase que sem querer. Criou um tipo de experimento natural, único no país. E a gente vai ver agora a história desses dois estados. Lembra daquelas 26 regiões que assinaram? Pois é, elas não estavam espalhadas pelo Brasil. Todas elas se concentravam em apenas dois estados, Ceará e Mato Grosso do Sul. E com isso, eles viraram os únicos laboratórios do país inteiro onde dava para testar se a ideia do COAP funcionava na prática. E o mais curioso é que por muito tempo ninguém parou para estudar o que de fato aconteceu por lá. A implementação do COAP criou essa oportunidade de ouro para análise, uma chance única que só foi aproveitada bem recentemente. Beleza, e aí? Qual foi o resultado desse experimento? Bom, vamos dizer que o boletim veio com umas notas bem misturadas. Vamos começar com a parte boa. Em um ponto-chave, parece que o contrato entregou exatamente o que prometia. O sucesso foi aqui, ó, na cobertura da atenção básica. A gente está falando da porta de entrada do SUS, o primeiro contato do cidadão com o sistema. E nos dois estados, logo depois de assinarem o contrato, essa cobertura deu um salto. No Ceará, foi um aumento de 9 pontos percentuais. No Mato Grosso do Sul, mais de 5. Isso, sem dúvida, foi um sucesso. Ok, sucesso nesse ponto. Mas a pergunta que não quer calar é: ter mais gente com acesso à atenção primária significou, na prática, uma saúde melhor para a população? Será que menos gente precisou ser internada por problemas que poderiam ter sido resolvidos antes no postinho? E é aqui que a história fica intrigante. A resposta, surpreendentemente, foi não. O estudo não achou nenhuma queda significativa nas internações evitáveis. Ou seja, aquele que era o objetivo final do contrato, o grande prêmio, não foi alcançado. E o mistério aumenta. Porque antes do contrato, esses estados já vinham numa tendência de queda nessas internações. Era um movimento positivo que já estava acontecendo. E aí, depois do COAP, essa tendência boa não só parou, como em alguns casos ficou estagnada, ou até, pasmem, começou a subir um pouquinho. É um resultado que vai totalmente contra a intuição, né? Então, toda essa jornada do COAP nos leva a uma conclusão, que é tudo menos simples. Vamos recapitular essa história. Lá em 88, o SUS nasce com uma promessa incrível. Anos mais tarde, em 2011, o COAP surge como uma solução para os problemas de gestão. Só que, na prática, ele é implementado numa escala minúscula, em só 2 estados. E aí, quase 10 anos depois, um estudo finalmente olha para isso e descobre o quê? Que ele cumpriu uma parte da promessa, sim, mas falhou justo no objetivo mais importante. No final das contas, o que a gente tem é a história de uma política pública que parecia perfeita no papel, com uma promessa clara de botar ordem na casa, mas que, ao ser testada no mundo real, deu de cara com uma realidade muito mais complexa e que hoje nos deixa com mais perguntas do que respostas.
E a grande questão que fica no ar é essa. Será que uma ferramenta jurídica, um contrato formal, é mesmo o instrumento certo para resolver problemas tão enraizados de falta de dinheiro, de disputas políticas e de falta de cooperação num sistema gigante e complexo como o SUS? A história do Coap, pelo visto, sugere que essa resposta não tem nada de simples.